Olá, pessoal. Meu nome é Brant Brading e bem-vindos ao podcast Mustard Seed Leadership, sua lição semanal de liderança em 8 minutos. Esta série se chama O Credo da Liderança. Um credo é uma declaração resumida de crença. Eu tentei pegar 25 anos de experiência em liderança e ensino e consolidá-los em um credo de liderança. 10 declarações que descrevem o que acreditamos que a Bíblia ensina sobre liderança. Pelas próximas 10 semanas, vamos nos reunir em volta de uma mesa com um grupo de líderes e treinamento. Eu vou ensinar por 8 minutos e depois vamos discutir as perguntas. Espero que você se junte a nós, reúna alguns líderes em potencial, assista a lição junto e depois discuta as perguntas. O credo de liderança está nas anotações junto com as perguntas. Você pode baixá-los pelo link nos comentários. Então, por favor, inscreva-se para receber o episódio semanal mais recente. E a gente ficaria muito feliz se você compartilhasse com seus amigos e equipe. Então, vamos para a lição de hoje. Bem, chegamos à parte 5 do Credo de Liderança. Deixe-me ler como tá. Acreditamos que líderes devem liderar de boa vontade, por amor a Jesus, e não por obrigação ou por amor à fama ou ao dinheiro. Na lição de hoje, vamos olhar para o coração de um líder. E se eu fosse resumir em uma frase? O motivo pelo qual você serve ou lidera é tão importante quanto a forma como você lidera, ou como você serve. E isso é algo realmente crítico, porque às vezes a gente pode acabar entrando no automático, só fazendo as ações, só cumprindo o trabalho. Mas o que vamos ver hoje é que o que acontece por dentro é tão importante para Deus quanto o que acontece por fora. Então, em 1 Pedro 5, versículo 2, Pedro escreveu o seguinte, ele disse: pastoreiem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados, cuidando deles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer que vocês façam, não por ganância, mas com o desejo de servir. Então aqui vão algumas reflexões. Primeiro, Deus quer que você lidere com o coração disposto, não por senso de dever ou obrigação. Isso parece fácil, mas às vezes pode ser colocado à prova. E às vezes você começa com disposição e acaba agindo por obrigação ou dever. Mas isso é fundamental. E daqui a pouco vamos ver o quanto isso é importante aos olhos de Deus. Aqui vai mais uma. Deus quer que você sirva com entusiasmo e não de má vontade. Isso também pode acontecer às vezes. Você pode acabar fazendo, mas por dentro está resistindo. E o terceiro ponto, Deus quer que você lidere porque está buscando a Ele sem buscar fama ou dinheiro. Infelizmente, no fundo do coração de alguns, eles agem assim. Podem parecer amorosos e fazer tudo isso por fora, mas secretamente por dentro. Existe outro motivo. Na verdade, elas estão buscando a glória que isso traz, ou o dinheiro que vem junto. Agora vamos falar pessoalmente. Sinceramente, tem vezes. Foi um dia longo. Você trabalhou duro. Você chega em casa, se joga no sofá, e aí você tem que levantar do sofá de novo, né? Porque tá na hora da sua reunião de oração, tá na hora de ir para mais uma reunião da igreja, tá na hora de ir para uma reunião de conexão. E a verdade é que vivemos em um mundo caído, e às vezes é difícil. Eu adoraria dizer que sempre pulo do sofá. Oba, vamos celebrar Jesus de novo. Mas na verdade, às vezes, você se força a levantar do sofá para ir à reunião. 2 lembretes que eu preciso ficar lembrando a mim mesmo. Primeiro, eu aprendi, e é verdade, que eu sei que vou voltar para casa cheio de alegria, mesmo que eu saia cheio de cansaço. E eu espero que você também já tenha experimentado isso. Às vezes, você, seu corpo, quer te convencer de que seria muito melhor se eu só ficasse em casa sem fazer nada. Mas a realidade é que, quando você volta para casa, volta cheio de alegria, sabendo que fez o que Deus te chamou para fazer. E em segundo lugar, lembrar a mim mesmo que é assim que a adoração se parece. Muitas vezes achamos que adorar é só cantar músicas no domingo, mas na verdade adorar significa fazer o que Deus te chamou para fazer, mesmo quando seu corpo não quer. É uma coisa ter momentos assim. E sejamos honestos, todos nós vamos passar por momentos assim, em que queremos servir de coração, queremos liderar porque amamos Jesus. Mas a verdade é que vivemos em um mundo caído, com uma natureza pecaminosa. E vai haver momentos em que eu realmente não quero fazer isso, mas vou fazer mesmo assim. Existe uma diferença entre momentos e quando isso se torna sua vida. E é sobre isso mesmo que eu quero falar aqui. Vamos passar por momentos assim e precisamos nos conduzir nesses momentos. Mas se é nesse lugar que você vive, se constantemente você está fazendo liderança por obrigação, dever ou por ganho financeiro, então essa lição é fundamental para você no reino de Deus.
E por isso é especialmente importante para os líderes entenderem que o porquê você faz algo é tão importante quanto o que você faz ou como você faz. Em outras palavras, as motivações do seu coração são fundamentais. Fazer a coisa certa pelo motivo errado não vale de nada, mesmo sendo a coisa certa. Mas se você está fazendo isso pelo motivo errado, aos olhos de Deus não conta para nada. Assim como a fé sem obras é morta, as obras sem amor também são mortas. Você já pensou sobre isso? Tiago falou isso. A fé sem obras é morta, mas também as obras sem amor são mortas. Dá uma olhada nesse exemplo que Jesus deu. Ele disse em Mateus 5:27, só para citar, e ele deu alguns exemplos. Um deles ele disse: vocês ouviram o que foi dito? Não cometerás adultério. Mas eu lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. E Jesus está nos lembrando. Talvez as ações estejam corretas. Você não fez a ação, mas aos olhos de Deus, você é tão culpado quanto, porque Ele está olhando para o coração. E às vezes a gente não faz nada de errado, mas no nosso coração a gente está realmente fazendo. Por outro lado, às vezes fazemos algo que parece certo, mas na verdade, se o nosso coração estiver errado, não vale de nada. Você percebe como Jesus deixa claro que o estado do nosso coração ou os motivos do nosso coração são tão importantes quanto as ações em si. Você pode se impedir de fazer algo pecaminoso, mas no seu coração você está fazendo e isso conta como se tivesse feito. Aos olhos de Deus, ou motivos errados são tão ruins quanto ações erradas. Agora, por outro lado, você pode fazer algo que parece amoroso, mas se no seu coração você não estiver realmente amando, não vale de nada. E esse é um trecho famoso, mas eu acho que todo líder deveria ser lembrado dessas escrituras a cada poucos meses. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3. Se eu falar nas línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, sou apenas um sino que ressoa ou um prato que retine. Em outras palavras, como líder, você pode estar liderando a equipe de pregação e pregar uma mensagem poderosa. Mas se você não estiver mais fazendo isso por amor, para Deus é só barulho. Você pode ser aquele líder de louvor que é incrível, tão ungido, mas nada faz em equipe sem amor. Se eu tiver o dom de profecia, conhecer todos os mistérios e todo o conhecimento e tiver fé, que pode mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Quero dizer, uma fé que move montanhas é um ministério internacional. Quero dizer, você pode ter pessoas dizendo que você é incrível, mas Deus não está, porque agora você está fazendo isso pela popularidade ou qualquer outra coisa. Se você não está mais fazendo isso por amor, não vale de nada. E se eu der todos os meus bens aos pobres e entregar meu corpo ao sofrimento, para que eu me orgulhe, mas não tiver amor, nada ganho. Só ressaltar, mais uma vez você pode estar fazendo as ações certas, mas se for com as motivações erradas, aos olhos de Deus não vale nada. E na liderança isso é fundamental. O que Pedro disse, sejam pastores, mas façam isso de boa vontade, como Deus quer que vocês sejam. Imagine dedicar sua vida ao serviço de liderança por anos, mas não valer de nada porque você nunca fez isso por amor. Ou você serve como líder, mas no fundo só faz isso por fama ou dinheiro, apenas para descobrir um dia no céu que perdeu sua recompensa. Ou você serve em um cargo de liderança apenas por dever ou responsabilidade, mas ao longo do caminho você perdeu o amor por Jesus e pela igreja dele e então descobre que isso não valeu de nada. Recentemente eu estava conversando com um casal e comecei a bater papo com ele que eles não frequentam uma igreja. E eu perguntei, sério? Não vão mesmo? Mas eles me disseram que fazem devocionais em casa e que estão orando. Eu perguntei, qual é a história? E aí descobri que eles eram muito envolvidos em uma igreja, estavam servindo lá. Eles eram líderes na igreja, mas com o tempo começaram a ficar esgotados. Começaram a enxergar tudo apenas como uma função. Eles perderam o amor, perderam a paixão. Com o tempo, o coração deles se tornou endurecido e não suportaram. Isso me entristece, pois acontece muitas vezes. Se a gente não guardar o nosso coração, se não guardarmos as motivações do coração e não perguntarmos, Deus, o que ocorre por dentro, podemos acabar agindo só por fora. Isso não vale nada. Você se esgota e perde o amor que tinha por Jesus e pela igreja dele. Líderes, é importante fazer uma avaliação honesta do seu coração com a ajuda do Espírito Santo. Você ainda está liderando pelos motivos certos? Você ainda está liderando porque está disposto, não porque precisa. Você ainda está liderando porque tem vontade de servir? Ou agora por motivos desonestos? Então, deixa eu terminar com aquele versículo famoso que Salomão disse em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aquela velha versão da NVI diz, porque é a fonte da vida.
Líderes, precisamos guardar o nosso coração. A forma como lideramos é importante, mas o motivo pelo qual lideramos, aos olhos de Deus, é igualmente importante. Então lembre-se da lição em uma frase: por que você serve é tão importante quanto como você serve. Então nós vamos discutir essas perguntas e espero que você também faça isso. Primeiro, se você fosse refletir honestamente sobre o seu próprio coração, quais são alguns motivos do coração que de vez em quando aparecem e dos quais você não se orgulha muito? Número 2, por que você acha que Pedro coloca no texto como Deus quer que vocês sejam? Por que Deus quer líderes dispostos? E número 3, o que você aprendeu a fazer para manter seu coração no estado certo? Quando sente que ele está se afastando ou endurecendo? Bom, obrigado a todos por ouvirem ou assistirem ao episódio desta semana. Espero mesmo que tenha sido útil e mal posso esperar para ver vocês de novo na próxima semana. Vai lá. Tchau por enquanto.